Fala galera, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Na aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre fatoração, tá certo? Nós vamos rever aí alguns conceitos relacionados à fatoração. Beleza? E nessa aula de hoje, nós vamos ficar na fatoração quando eu tenho um termo comum. Vamos também fazer a fatoração por agrupamento e vamos encerrar nossa aula de hoje falando sobre a fatoração quando eu tenho um soma pela diferença, tá certo? Então, chega de conversa, vamos lá para mais uma aula. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre fatoração. Então, pega o seu caderno aí, anote aí essas informações, beleza? Vamos lá. Fatoração. Professor, o que seria a fatoração? A fatoração é quando eu tenho um polinômio, né? E aí eu quero voltar quando esse polinômio era uma multiplicação. Esse processo de voltar é a fatoração, certo? A fatoração seria a representação quando ele era uma multiplicação. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver e aí eu vou fazer a volta para que você entenda esse processo de fatoração, tá? Então, ó, nesse primeiro esqueminha aqui, nós vamos resolver a conta, tá? E aí, a partir da resolução do resultado, nós vamos fatorar para que você possa perceber essa volta. Então, imagine a multiplicação com 2x ao quadrado y, e isso daqui multiplica 3x menos 2xy. Certo? Então, aqui é o processo onde eu vou fazer a multiplicação, tá? Então, aqui eu vou efetuar a multiplicação. Isso aqui a gente já aprendeu. Fazendo a distributiva, aqui vai ficar 6x ao quadrado vezes x ao cubo, y, porque não tem ninguém com y, menos 2 vezes 2, 4. 4x ao quadrado com x ao cubo, y vezes y ao quadrado. Então, aqui a gente resolveu a conta, né? Beleza, esse processo de resolução a gente já aprendeu. E aí, agora nós vamos fazer o seguinte, o que seria, né, a fatoração? A fatoração seria a gente ter o resultado e voltar para quando era uma multiplicação. Tá certo? Então, esse seria o processo. O processo da volta é chamado de fatoração. E aí, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo que eu dei aqui, essa fatoração seria uma fatoração por termo comum. Vou até anotar aqui, ó. A primeirinha é a fatoração por termo comum. Certo? Termo comum ou fator comum, também é chamado assim. E aí, o termo comum, como o nome já diz, eu vou analisar quem é comum para todos os termos, tanto da parte numérica, o número, certo? Quanto da letra, certo? Letra comum e número comum. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho letra e número, tá? Vou colocar um outro exemplo aqui para a gente já fazer a fatoração do termo comum. Deixa eu colocar um exemplo aqui bem tranquilo para a gente resolver. Ó. 8ax ao cubo menos 4a ao quadrado
x ao quadrado. E aí, eu tenho aqui esse polinômio e quero fatorar, quero transformar ele em uma multiplicação. Consigo? Consegue. Aqui, ó, se a gente reparar, eu tenho o 8 e o 4. O 8 e o 4, ele tem um termo comum, né? Vamos pensar da seguinte forma, ó. O 8 não é a mesma coisa que 4 vezes 2? E o 4 não seria 4 vezes 1? Então, na parte numérica aqui eu tenho o 4, que é comum. Certo? Aí vamos para as letras. O A, ele é comum, ó. Eu tenho A aqui e tenho A aqui. Então, o A também é comum. O X também é comum. Lembrando que quando eu tenho potência, eu sempre pego a de menor expoente. Então, o x que eu vou colocar em evidência aqui é o x ao quadrado. Então, aqui eu já separei todos os termos que são comuns um com o outro, né? E aí vou começar a divisão. Ó, 8 dividido para 4, 2. A, ele veio aqui para fora. Ó, o A, que eu vou dividir para esse daqui, ele já ficou aqui fora, então não tem ninguém com A. X ao cubo é como se eu tivesse 3. Eu tenho 3. E 2 ficou aqui do lado de fora, então aqui só vai ficar um x só. Certo? Menos 4 dividido para 4, 1. A ao quadrado para A. Aqui é o mesmo esquema, é como se eu tivesse 2. Um ficou do lado de fora e o outro veio aqui para dentro. X ao quadrado para x ao quadrado, 1. E aí não precisa representar 1. Então, fizemos aqui a fatoração. A fatoração desse polinômio aqui virou essa multiplicação, certo? Se por acaso você quiser tirar a prova real, é só você efetuar a distributiva. Só que aí não precisa porque aqui a gente só quer a fatoração. Tá certo? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para a gente fazer também. Esse aqui, ó, vou colocar como exemplo 1. Vamos lá fazer um exemplo 2. Esse aqui é interessante, ó. 55m mais 33n. E aí já vou fazer um exemplo 3 aqui também. Exemplo 3. Vou colocar, ó, esse daqui também é uma boa, que dá ideia para a gente também quando a gente está resolvendo um agrupamento. Ele pode ser apresentado dessa maneira aqui, ó, o termo comum, tá? Ó, 7 m mais n menos a m mais n. Então vamos lá resolver primeiro aqui o exemplo 2. Nesse exemplo 2, a letra não é comum. A letra não é comum. Então, o número, como aqui, né, é uma fatoração, o número aqui ele é comum. E aí vamos pensar. Que número seria comum tanto para o 155 e para o 33? O número comum para esses dois aqui, ó, é o número 11. 11 vezes 5, 55. E 11 vezes 3, 33. Então, ó, estão vendo que o 11 ele aparece para os dois? Então, o termo comum aqui é o 11. E aí, quem que vai sobrar dentro do parênteses? 55 dividido para 11, 5. O m não foi comum, né? Então, repete aqui dentro. Mas 33 dividido para 11, 3. E o n também, que não foi comum. Tá certo? Então, aqui a gente finalizou o termo comum. E para a gente fechar essa parte do termo comum,
vamos fazer esse exemplo 3 aqui, ó. Esse exemplo 3, ele é bem parecido com a segunda parte do agrupamento, né? Onde eu tenho dentro do parênteses. E, de fato, é bem parecido mesmo, ó. Se vocês repararem, aqui eu tenho, dentro do parênteses, o termo comum. O termo comum é quem está no parênteses. Então, ó, M mais N, M mais N. Então, vou colocar em evidência M mais N. E aí, no outro parênteses, quem vai sobrar? 7 menos A. Tá certo? Então, aqui, ó, fatoramos esse exemplo 3. Beleza? Deixa eu colocar aqui mais uns 4 exemplos para que vocês possam exercitar aí um pouquinho essa parte do termo comum, né? Então, ó, vou colocar para que vocês possam exercitar. Letra A, letra B, letra C, D, E e F. 6, né? Para ficar na moralzinha. Oito x à sexta menos 12x ao cubo, x elevado a 50 mais x elevado a 51. Todas elas são termo comum, tá, galera? 4 menos 8x menos 16y. Vou botar separadinho aqui, ó, para não confundir. A x menos 3 mais b x menos 3. Y à sétima menos 3a y à quarta. E para a gente fechar, vou colocar essa daqui. Essa aqui vai ficar meio salgada, hein? Tem fração, mas também pode aparecer assim: 1/2 de x ao quadrado mais 1/4 de x ao cubo mais 1/8 de x à quarta. Tá certo? Então eu vou pedir para que vocês exercitem aí essas 6 questõezinhas, beleza? E aí a gente fecha aqui a parte do termo comum. Vamos lá para a segunda, onde nessa segunda nós vamos falar sobre a fatoração por agrupamento. Então, galera, agrupamento é o seguinte: ela sempre vai ser apresentada por número par, tá? Maior que 4, 4, 6, 8 e assim por diante, onde eu vou perceber exatamente que o meio eu vou conseguir separar quem é comum de um lado, quem é comum do outro lado. Tá certo? Eu vou colocar uns 2 exemplos aqui para a gente ir fazendo aí a fatoração por agrupamento. Tá? Então deixa eu colocar aqui, ó. Exemplo 1. 7ax menos 7a mais bx menos b. Exemplo 1. E vou colocar aqui no cantinho o exemplo 2. Exemplo 2, deixa eu ver uma aqui que a gente não tenha feito na aula. Ó, essa daqui também é boa. X ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Tá? Então vamos lá exercitar essas 2 fatorações. Então, ó, como eu falei com vocês, aqui eu não tenho um termo que seja comum para todo mundo, certo? E aí eu percebi que, cortando ao meio, eu tenho o termo comum de um lado e o termo comum do outro, certo? E o agrupamento você vai sempre pensar dessa maneira. Então vamos lá, quem é comum desse lado aqui? Desse lado aqui, quem é comum é o 7
e quem é comum é o A. Então, 7A ele é comum. E aí, fatorando esse lado aqui, ó, se eu tirei o 7A, sobrou o x. Menos, se eu tirei tudo, a parte inteira, sobra nada. Só que esse nada não é nada. Seria o 1. Seria a representação do 1. Até porque 7A dividido para 7A dá resultado 1. Tá? Cuidado, hein? Mas o termo comum aqui, desse lado, é o B. E aí sobrou x menos B dividido para B, 1. Tá certo? E aí, para a gente finalizar, termo comum de um lado, ou quem é comum de um lado, que é comum também do outro, é o x menos 1. Então, vou separar aqui x menos 1. E aí, separei o x menos 1, que é comum, sobrou 7A mais B. Fechamos aqui a fatoração por agrupamento. Bem tranquilo, né, galera? E aí, vamos lá fazer a segunda, o exemplo 2. Esse exemplo 2, ele é um pouquinho diferente do que a gente já fez. Por quê? O próprio valor já é o termo comum. E aí vocês vão ver, ó. O termo comum desse lado aqui é o x. Pego sempre o menor, x ao quadrado. Então, x ao quadrado, e aí, x ao cubo dividido para x ao quadrado, x. X ao quadrado dividido para x ao quadrado, 1. E aí, galera, olha só, o próprio termo do outro lado já é o termo comum. Então, no outro lado é o próprio termo. Esse pedaço aqui não precisa fatorar, é como se já tivesse fatorado, tá? Mas vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Não. Se não tem nada aqui, esse nada aqui eu represento como 1. Cuidado, tá? Coloco uma observação nessa questão, porque de vez em quando ela aparece, e aí o aluno ele sempre coloca, quando ele esquece, ele acaba representando esse daqui como 0. E não é 0, é 1, é como se tivesse umzinho aqui, tá? E aí, para a gente fechar a nossa conta, eu vou ficar com x menos 1, que é o termo comum entre os dois, e no outro parênteses vai ser x ao quadrado, que é esse, mais 1. Lembra do 1zinho que eu falei que tem aqui? Não pode esquecer, tá? E aí, aqui, a gente fechou essa também, fazendo a fatoração por agrupamento. Tá certo? Deixa eu virar a folha aqui, para eu colocar alguns exemplos, para que vocês possam fazer aí, exercitando aí essa parte de fatoração por agrupamento. Então, coloca aí, ó. Letra A, letra B, letra C e letra D. Vou pedir para que vocês fatorem aí, ó. X ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x mais 6. Na letra A. Na letra B, 2A mais 2n mais ax mais nx. Letra C. Deixa eu separar aqui. Deixa eu ver um outro caso de fatoração por agrupamento. Oito x mais 8y mais ax mais ay. E, para a gente fechar essa de agrupamento, x ao quadrado mais 2x mais 5x mais 10. Tá certo? Da mesma forma,
que a gente fez nos exemplos, vocês vão exercitar essas 4 situações. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos para o terceiro caso que a gente aprendeu hoje, que é o soma pela diferença. Certo? O soma pela diferença é o mais tranquilo, tá? Até porque esse daqui é bem tranquilinho, bem rápido da gente fazer. Vou colocar aqui, ó, exemplo 1. x² menos 16. Exemplo 2. Exemplo 1, exemplo 2. 4x² menos 25. E para a gente fechar, exemplo 3. 100m² menos 4/9 n². Tá? Aqui, galera, tranquilo demais. Ó, sempre quando eu tenho um soma pela diferença, ele sempre será 2 termos negativo, sempre. 2 termos negativo, e os 2 termos dá para tirar a raiz, certo? Então, ó, reparem que sempre negativo, tá? E os 2 termos dá para tirar a raiz. E aí a gente vai fatorar da seguinte maneira. Como é um soma pela diferença, um positivo e o outro negativo. Ou negativo e positivo, tanto faz. Né? Raiz de x², quando eu tenho potência, a potência é sempre a metade, quando eu faço a raiz, né, quadrada. E aí vai ficar x², menos raiz de 16, a gente sabe que é 4. Então aqui, ó, já encontrei a fatoração do soma pela diferença. Muito, muito, muito tranquilo. Mesmo esquema, ó. Tira a raiz. A fatoração disso vai ser 2x mais raiz de 25, 5. Se um ficou positivo, o outro vai ser negativo. Certo? Bem tranquilo. E para a gente fechar, raiz de 100 é 10. Raiz de m² é sempre a metade, né? m². Então, do outro já encontrei também, que vai ser 10m². Um positivo e um negativo. Raiz de 4/9, sempre que eu tenho fração, resolvo a parte de cima e depois resolvo a parte de baixo. 2/3 n. Beleza? Então aqui a gente fecha também o soma pela diferença. Eu vou colocar aqui os exemplos para que vocês possam exercitar. Letra A, letra B, letra C, D, E e F. x² menos 81, 16x² menos 121, n² menos m², 0,25. 0,25, né? Menos x², um sobre 16 menos z a décima, e para a gente fechar, m² n² menos 4. Beleza? Então, temos aí algumas situações para a gente estar resolvendo tanto o quadrado da soma. Soma pela diferença, que é esse daqui que a gente tira a raiz. Agrupamento, aquele que a gente corta no meio. E o termo comum, quando eu tenho um termo comum. Beleza?
Então a gente fica por aqui, um grande beijo, um grande abraço, anotem as dúvidas e na próxima aula a gente volta a falar um pouquinho mais sobre fatoração. Valeu? Tchau, tchau, galera. Um abraço.